Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Inicialmente, eu agradeço a gentileza da doutora Cidenise Estrelado e da doutora Gisele Costa, que atenderam o convite que Isadora e eu fizemos para que viesse debater conosco sobre um tema muito sensível, que é o efeito da pandemia sobre as pessoas com deficiência. Agradeço a nossa equipe de apoio, que está aí, Melk, Guilherme, atrás das câmaras, propiciando este momento. Saúdo a nossa intérprete de Libras, Alessandra Calisto. Faço aqui uma especial saudação aos organizadores deste primeiro Congresso Digital da Advocacia Baiana, na pessoa dos membros da diretoria do Conselho Seccional da OAB. É um evento que se demonstrou exitoso em todos os aspectos, tanto no aspecto tecnológico, no aspecto de conteúdo e também de recepção pela comunidade jurídica baiana e, por que não dizer, nacional. Nós tivemos mais de 11 mil inscritos, chegamos a ter mais de 25 mil acessos contados até ontem. Então, isso dá a dimensão do êxito deste evento. A Ordem dos Advogados, mais uma vez, diz à sociedade para que veio, ela cumpre o seu papel institucional, tanto para o seu público interno, quanto para a sociedade civil, na defesa das prerrogativas da advocacia, na defesa das instituições democráticas, na defesa da cidadania. Vivemos tempos realmente muito difíceis. Essa pandemia atacou a todos, mas ela não atacou a todos de forma igualitária, porque nossa sociedade não é igual. E, naturalmente, que as crises, elas se abatem sobre as pessoas de forma diferenciada, sendo que as pessoas mais vulneráveis são aquelas que suportam uma carga muito mais cruel, que é o que dá a dimensão da iniquidade das nossas diferenças sociais. Na abertura deste seminário, o ex-ministro Aires Brito fez uma colocação muito pertinente quando se reportou ao nosso arcabouço jurídico. Ele disse que nós somos uma sociedade juridicamente feliz. E, de fato, porque nós temos todo um arcabouço jurídico, a nossa Constituição, ela honra o título que o saudoso doutor Ulisses Guimarães lhe deu no dia 5 de outubro de 1988, a data da sua promulgação, Constituição Cidadã. Entretanto, ainda pegando as palavras do ministro Aires Brito, entre
o que está previsto como garantias e o que ocorre no dia a dia das pessoas, há uma enorme diferença. E é esse o nosso trabalho de operadores do direito, de debatedores do direito e também de todos aqueles que operam no ambiente de defesa das políticas públicas. É fazer com que o que é previsto na norma como princípio do direito passe a ser o cotidiano da vida das pessoas. E nesse momento que nós estamos vivendo, que, repito, é muito difícil para todos, nós temos a clara dimensão de como as dificuldades são diferenciadas. E aí fica aqui o motivo deste nosso encontro, debater esta crise, que essa crise ela não é conjuntural. Ela é conjuntural, sim, mas ela é consequência das nossas crises estruturais, que no caso das pessoas com deficiência, essa crise afeta de uma forma muito mais acentuada, porque se em ambiente de normalidade esse segmento ainda não é suficientemente visualizado, agora ele ficou ainda mais à margem. Percebam, senhoras e senhores, que os diplomas que normatizaram as relações jurídicas nesses tempos de pandemia, eles não mencionam as pessoas com deficiência entre grupos de risco, que é um absurdo. Então, por exemplo, as pessoas estão aí no estudo, os jovens, os adolescentes, as crianças, estão no estudo remoto. Quantos se preocuparam como se dá o estudo remoto para o aluno que é pessoa com deficiência? Já está se discutindo o retorno às aulas, os protocolos para o retorno com segurança. Qual a preocupação, qual o aceno que se tem para o retorno das pessoas com deficiência às salas de aula? A questão da saúde. Alguém já pensou como fica o direito da pessoa com deficiência que tem a desventura de ser internado por conta do coronavírus, o seu direito ao acompanhante, os tratamentos que recebe, a sua liberdade de escolha, a sua autonomia de vontade, como ficou neste período? Então, amigos, são esses temas que nós vamos trazer aqui ao debate. Mais uma vez, repito, a Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo esse papel, parafraseando o nosso grande farol, Luiz Viana Queiroz, ele diz que a ordem é a voz daqueles que não têm voz. Então, a ordem chama a si a tarefa social, democrática, institucional, de fazer a defesa da cidadania desses que também são cidadãos, mas que muitas vezes não são olhados como tal. Sempre, eu digo sempre, quando trato das questões das tecnologias, que somos abordados sobre as tecnologias assistivas, que só se pensa no Instituto da Adaptação Razoável e não no desenho universal. A adaptação razoável é aquela determinação da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que todos os projetos sejam adaptados para as pessoas com deficiência. Mas a própria LBI e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Nova York, ela já fala no desenho universal. Nós ainda estamos pensando na adaptação razoável, como se as pessoas com deficiência, nós, pessoas com deficiência,
sempre fôssemos passageiros de segunda classe. Então, na luta pelo empoderamento, pela afirmação da cidadania, aqui estamos, mais uma vez, provocando esse rico debate, e eu encerro essas minhas palavras de introdução aqui convidando minha amiga, parceira, Isadora Maia, que é vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do OAB Bahia, é assessora jurídica da Asa Paz e que comigo compartilha o trabalho de coordenar. Nós não presidimos a comissão, nós não dirigimos, nós coordenamos, porque lá nós trabalhamos ombro a ombro, mão a mão. E aí, amiga Isadora, eu peço que assuma a condução desses trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigada, Mário, com muito prazer, obrigada à Ordem dos Advogados do Brasil, obrigada por estar nesse congresso tão importante, tão salutar. Eu inicio a minha fala fazendo minha autodescrição pelo Nada Sobre Nós Sem Nós, né, que é o nosso lema do direito das pessoas com deficiência, é o lema das pessoas com deficiência. Eu tenho cabelos claros, tenho uma pele clara, uso um brinco que é em forma de pérola, perolado, estou com uma blusa estampada e estou aqui com vocês para a gente fazer uma mediação de uma conversa com duas pessoas assim que no movimento de pessoas com deficiência são salutares, Cidenise e a doutora Gisele também. E eu gostaria imensamente de agradecer também à Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, que nos acompanha, que nós fazemos parte, para agregar, para começar toda uma estrutura no universo das pessoas com deficiência. A nossa intenção é conhecer também os advogados com deficiência, é a carta de entrada dos advogados com deficiência para saber do que acontece, quais são os nossos anseios, quais são nossas perspectivas, os familiares de pessoas com deficiência, e a sociedade também, que tem nós temos uma pauta vastíssima de construção. Tá? Inicio com a conversa com nossas duas colegas e com o doutor Mário, vamos fazer aqui um bate-papo interessante e gostaria que vocês todos acompanhassem. Vamos começar pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? A LBI é um instrumento normativo que houve a publicação em 2015, mas só entra em vigor no país em 2016, ela teve uma vacatio legis muito grande e também um período muito parado no próprio Congresso Nacional, né? E ela vem sedimentar, ela vem pavimentar estruturas constitucionais que a própria Constituição já vem dizendo sobre o universo das pessoas com deficiência. Mas a LBI é como se fosse a Constituição para as pessoas com deficiência. Ela traz também vários aspectos, e tem que também estar, né, da Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que entrou no ordenamento brasileiro, jurídico, como status de emenda constitucional pelo Congresso Nacional. Com isso, muitos avanços aconteceram para o direito das pessoas com deficiência. E a gente sempre vem trazendo também a tônica que de legislação nós temos muitas, precisamos a palavra realizar, falamos nesse instante uma live sobre isso, o realiza, é implementar mesmo, é tirar do papel e trazer para as ruas, para o dia a dia das pessoas com deficiência. Avanços existiram, tem avanços e ainda tem arestas a serem, né, desafios a serem cumpridos. Avanços em saúde, educação, assistência, cultura, lazer, isso tudo está contemplado, acessibilidade na própria LBI, a improbidade administrativa também, para aqueles gestores que não cumprem o que tem na área de acessibilidade, em prédios públicos, por exemplo. O importante hoje, o STF e o STJ, nas decisões, eles se debruçam sobre a LBI, e nós comentávamos há pouco também, com relação a uma ADI, né, a 5357, que a COFENEM, que seria autora, né, de uma ADI, que dizia que o artigo 28, parágrafo 1º e 30 da LBI são inconstitucionais na seara da educação, que queriam cobrar a mais aquelas crianças e pessoas com deficiência nas instituições privadas. E, claramente, o ministro Edson Fachin, de pronto, disse que não havia inconstitucionalidade nenhuma nessas, né, e os outros todos seguiram, né? Bonito também, interessante, o voto do Teoriza Vasquez,
que teve uma... É bonito de se ver. Quem puder ler a 5357 realmente é um grande avanço. E em saúde também, em saúde, na própria LBI, você vai encontrar, já no próprio artigo 17, já vai imaginar o que já tem na Constituição Federal, artigo 196, é direito de todos, dever do Estado, mediante políticas públicas sociais, né, sociais e econômicas, para a implementação dessa própria legislação. Mas em educação é um ponto importante, porque no momento hoje de pandemia, a gente precisa discutir, a gente precisa interagir e saber, para trazer para a atualidade o que tem acontecido, com as nossas crianças, com as pessoas com deficiência na escola, em educação. E eu queria, nesse momento, trazer para vocês uma especialista. A Cidenise é uma mestre, ela está fazendo doutorando também, e na área de educação. A Bahia, ela, graças a Deus, ela é até baiana, uma pessoa que tem construído um universo de discussão, de paridade de armas, que é muito importante, a qualidade da discussão da defesa, que peço a ela que ela também fale um pouco do seu currículo, para nós vermos como nós estamos bem acompanhados. E perguntar a ela, inicialmente, como é que está nesse momento de pandemia? Como é que a educação tem se portado? Como é que os governantes, como é que, se tem alguma diferença, as pessoas com deficiência têm tido um suporte ou não na educação e no momento de pandemia, que é o nosso tema também no nosso próprio congresso. Obrigada, Cidenise. Com você agora a palavra. Boa tarde a todos que nos acompanham, quase boa noite em alguns estados e alguns lugares, já está escurecendo. Eu me chamo Cidenise Estrelado, atualmente eu estou como gestora do Centro de Educação Especial da Bahia, vou me audiodescrever para nossos amigos que precisam da audiodescrição. Eu sou negra, tenho uma pele morena clara, de cor parda, meu cabelo é castanho escuro, estou maquiada, utilizo um óculos de grau que tem a armação na cor azul clara e estou vestindo uma blusa preta com um brinco redondo, um pouco brilhoso. Uso um batom levemente rosado e venho agora contribuir um pouco para essa discussão que nos é tão cara, não é, Isadora? Falar sobre educação inclusiva, seja no momento presencial, seja remoto, é uma discussão muito cara, porque se tivermos um pouco de memória, nós sabemos que na década de 60, 70, 80 e 90, a educação inclusiva era algo muito distante da realidade das pessoas com deficiência de modo geral. E se pensarmos que estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, essas pessoas que tinham ou têm ou que vieram a ter deficiência intelectual e múltipla, elas passaram a ter seus direitos violados, negligenciados, ainda no presencial. Então, tiveram que lutar muito. Precisamos de atentar para a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 para entender a necessidade de uma construção nacional de uma política educacional. Então, foi necessário que, após a convenção, fosse instituída uma emenda constitucional, que é a 186, para garantir direito educacional, para validar uma convenção onde o lema você muito bem colocou aí, nada sobre nós sem nós, para que essas pessoas, de fato, tivessem vez e voz. Então, essa discussão ainda é cara, porque se eu penso que não foi efetivada ainda a inclusão educacional, a educação escolar no sistema de ensino brasileiro, no momento presencial, onde temos uma lei que é desde 2008, né, uma lei não, uma política, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Você vê que a convenção era de 2006, e nós elaboramos uma política pensando na perspectiva, nós não pensávamos em inclusão ainda, nós estávamos ainda ensaiando uma ação efetiva de inclusão, por isso o nome de perspectiva de inclusiva, porque isso mexia com todo o sistema brasileiro, com todo o sistema educacional brasileiro, porque a partir de 2008, a educação especial ela deixa de ser uma modalidade de educação, uma modalidade substitutiva, para se tornar uma modalidade que perpassa todo o sistema de educação no Brasil.
Então, compreender esta lógica de pensar uma educação para todas as pessoas, me parece que no presencial nós não demos conta, imagine no remoto. É muito mais desafiador, exige muitos enfrentamentos, e por conta dessa compreensão ainda demorada de efetivação da legislação, o doutor Mário falou muito bem, nós temos um arcabouço de dar inveja a muitos países em relação de atos normativos. Porém, ainda assim, não se efetiva ações inclusivas para todas as pessoas com deficiência, seja de qualquer natureza, seja intelectual, seja neuromotora, seja intelectual, e incluindo os estudantes com transtorno do espectro do autismo, aquele que nós denominamos de forma muito geral de autistas. Então, se a gente pensar que uma educação para todas as pessoas, ela cabe em qualquer momento, em qualquer ambiente de aprendizagem, aí a gente fica um pouco triste, sentido, porque nesse período pandêmico, quem mais ficou para trás foram as pessoas com deficiência. É claro que nós não podemos ser tão pessimistas, achando também que não houve um esforço, que não houve um movimento, que não houve tentativas de atender até uma certa dimensão as necessidades educacionais dessas pessoas. Porém, o impacto da pandemia tem sido muito grande, tem inclusive causado sofrimento. Porque se antes nós pensávamos que a questão da inclusão escolar era apenas do campo da educação, embora estudiosos e debatedores insistiam numa discussão mais ampla, hoje nós precisamos ter certeza que sem intersetorialidade não tem como garantir, não tem como efetivar políticas públicas. Então, pensando um pouco nessa fala inicial de Dr. Mário, na sua também, eu queria chamar a atenção que pensar numa educação inclusiva neste momento da pandemia, né, é pensar que a escola requer, de fato, um sistema totalmente flexível, mas é flexível para todas as pessoas, não apenas para as pessoas sem deficiência. Então, a escola ela precisou e precisa dar respostas às diversas e muitas vezes complexas exigências de todos os alunos, cada um sendo atendido na sua particularidade, na sua singularidade. Pensando nisso, eu tenho visto que muitas pessoas com deficiência estudantes, de fato, não foram assistidas como deveriam, e não são ainda, porque quando a escola, que deveria se reorganizar, se planejar, ao mesmo tempo em que pensava no distanciamento social, na saúde, estava muito focada em reorganização curricular e de planejamento do seu projeto político-pedagógico, as escolas elas não atentaram para a diferença e a diversidade presente nela até antes da pandemia. Isso significa que, quando a escola remete a um trabalho remoto, ela precisa lembrar que ali tem uma pessoa com deficiência. E tem uma pessoa com deficiência que tem direitos a aprender, direito a ter uma aula acessível, uma aula flexível, uma temporalidade, muitas vezes, adaptada, porque, muitas vezes, quando se planeja uma aula no ambiente virtual, se planeja num tempo e espaço, o espaço, no caso, virtual e doméstico, mas a gente também tem que pensar que nós não damos conta de que, nesse espaço atual, virtual e doméstico, muitas vezes, não tem um educador com formação específica. Nós estamos lidando com enfrentamento de questões de toda a ordem, mas que implica num processo educacional envolvendo, incluindo também as pessoas com deficiência. Então, um dos serviços que ficou, por exemplo, a desejar para atender e assistir às necessidades educacionais dessas pessoas é o atendimento educacional especializado. Porque se a escola ela faz um planejamento remoto em que há uma organização de conteúdos, seja conceituais, seja procedimentais, seja atitudinais, ela precisa contemplar nesses conteúdos, nesse planejamento, o atendimento para as pessoas com deficiência e também com os serviços da educação. Um deles é o serviço de atendimento educacional, comumente falando do AE, que todo mundo conhece no campo da educação.
que acontece? A escola ela apresentou um trabalho pedagógico, uma proposta pedagógica, e esqueceu do serviço, e a pessoa com deficiência ela ficou vulnerável a um planejamento para pessoas sem deficiência. E é claro que ao planejar, ao propor ações pedagógicas, a escola precisa oferecer aquele mesmo currículo às pessoas, aos estudantes com deficiência, crianças, jovens e adultos. Porém, precisava estar mais atenta para de que forma este planejamento, esta ação pedagógica chegava até aquela pessoa. Isso me parece que não houve uma grande preocupação. E eu tenho várias narrativas de estudantes que estão em sofrimento por conta não só do distanciamento social, mas do distanciamento pedagógico, do atendimento pedagógico, que é o mínimo que se possa oferecer num trabalho remoto. Então, embora nós tenhamos ainda um decreto, que é o 6571, e eu tenho outro que foi atualizado em 2011, o 7611 de 2011, que discorre sobre o atendimento educacional especial, a escola parece que esqueceu. Alguns colegas, algumas redes, a exemplo da rede municipal, ela tem se mobilizado para garantir qualquer forma de atendimento educacional, qualquer forma que os estudantes ou aqueles que tenham tecnologia, que tenham internet, que tenham acesso a qualquer tipo de comunicação com a escola, com o pedagógico, tenha ao menos um planejamento diferenciado, ao menos tenha, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual, porque não é momento de pensar de que o currículo ele deva contemplar apenas os conteúdos conceituais, não tem como, nós não estamos no momento de pensar que a aprendizagem ela passa apenas por um processo de conceito. E a LBI, ela traz para nós um panorama de como efetivamente se deve garantir esta educação para todas as pessoas. Uma dessas lógicas é pensar que, a partir da LBI de 2015, a 13.146, o foco educacional precisa estar direcionado para a questão da diversidade e da igualdade de oportunidade. Então, infelizmente, estamos em 2020 e nós ainda precisamos reafirmar que a pessoa com deficiência também tem direito à educação, porque me parece que ela não tem sido contemplado na sua totalidade nesse momento de pandemia. E se o artigo 27 estabelece que a educação constitui um direito da pessoa com deficiência, o artigo 27 da LBI, e que está assegurado um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, inclusive ao longo da vida, me parece que ao planejar este momento remoto, foi desconsiderada essa premissa, porque se fosse de fato enfrentado os desafios que são postos no dia a dia, nesse momento remoto, nós teríamos uma outra postura em relação ao atendimento dessas necessidades. Eu vou trazer para vocês um áudio que vocês poderão compreender melhor esta minha fala em relação ao que, de fato, está faltando nesse período da pandemia. Como é que as pessoas com deficiência têm vamos pensar assim, se organizado, como é que elas têm percebido esse momento de distanciamento, esse momento em que a educação, ela parece estar sendo vista através de uma janela, mas é uma janela entreaberta, porque ela não consegue acessar na sua dimensão exatamente aquele conteúdo, aquele planejamento, aquele procedimento educacional, e, para além disso, elas não conseguem nem dizer o que está chegando para elas. Elas não conseguem, nem, ao menos, se colocar nem emocionalmente, nem pedagogicamente, nem de forma nenhuma, porque a impressão dos relatos que eu tenho é como se, de fato, elas se tornassem novamente invisíveis, porque nós já temos uma escola para todos os alunos, já temos. Então, já temos as leis que dizem que os portões têm que estar abertos, todos dentro da escola, mas ainda não temos a efetivação desse texto no chão da escola, porque as escolas podem até estarem abertas, porém, as pessoas com deficiência não estão participando, não estão tendo garantidos um currículo flexibilizado, se for o caso,
né? Uma avaliação proposta a partir das necessidades educacionais identificadas, atenção à temporalidade pedagógica e, infelizmente, leva a sofrimento. Podemos ouvir agora um pouco desse áudio? Sim, está no ponto aí. Como você estava me perguntando, eu estou sentindo muita falta, assim, Enquanto prepara o do áudio, atendimento pedagógico. Vou fazer intervenção com você e passar para a doutora Gisele, até as próximas perguntas. Muito bom, fantástico, você sempre com a explanação clara e real, que eu acho que a intenção desse congresso também, é a intenção que os advogados entendam o dia a dia, né? Como está a educação e a realidade das pessoas com deficiência, né? Como Mário também me colocou, existe uma diferença, né? Essa preocupação, como é que as instituições, né, não só as crianças que estão na escola inclusiva, né, como também o dia a dia das instituições de terceiro setor que atuam para as pessoas com deficiência, né? E nesse universo da própria LBI, a LBI hoje é tão importante que nos concursos públicos, para os doutores que nos assistem, todos os concursos públicos hoje, pelo provimento, a resolução 230 do CNJ tem que se debruçar sobre a LBI. Então, hoje não é apenas uma questão de querer saber, tem que saber e tem que justamente respeitar. Um avanço, além da educação, foi saúde também, né? Saúde, ela trouxe o artigo 96 para dentro da própria LBI e fez com que tivessem várias prerrogativas, direitos das pessoas com deficiência no dia a dia dos encaminhamentos. Um deles, por exemplo, pergunta a doutora Gisele. Doutora Gisele nos escuta, está aqui conosco e vai fazer a apresentação dela também, ela vai se apresentar. E, doutora Gisele, queria perguntar à senhora, como está a lei, o artigo da lei da LBI, que diz que a pessoa com deficiência internada, no caso de internação, ela tem direito a um acompanhante. Em momento de pandemia, como é que está esse artigo de lei? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite. Quase 18 horas. Bom, eu vou me autodescrever. Eu sou morena, tenho cabelo liso, preto, na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa branca, aqui da nossa 4ª semana estadual da pessoa com deficiência da OAB Pará. Estou dentro de uma sala, atrás de mim tem uma porta, uma televisão e a porta de um armário. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, né, do Mário. É uma honra para mim participar desta live aqui com vocês, da OAB da Bahia. Para mim, eu me sinto como se eu estivesse aí em Salvador, né, uma cidade que eu adoro, e falar da pessoa com deficiência, para mim, é como estar falando da própria vida, né, do direito à vida. Quando a gente pensa que nós temos tantas leis, tantas garantias, tantos direitos conquistados já desde da Convenção Internacional e indo lá para trás da Convenção de Direitos Humanos, né, e trazendo à tona hoje a Lei Brasileira de Inclusão, falando do direito à saúde da pessoa com deficiência, eu não posso deixar de destacar também a Lei 7853, lá de 89, que já vem trazendo esses direitos à saúde, que é um direito fundamental, é um direito à vida, né? E desses tempos de pandemia, várias vezes eu ouvi e vi reportagens de alguns estados daqui do Brasil, falando da possibilidade daquela escolha de Sofia, né? E quando a gente pensa nessa escolha, né, a gente coloca logo, né, o coração e a cabeça para pensar, meu Deus, a pessoa com deficiência tem direito à prioridade de atendimento, e como em pleno século XXI, a gente vem falar na escolha de Sofia, né? E quando
A LBI, ela trouxe esse direito a um acompanhante. Várias pessoas, eu vi até mesmo nas redes sociais, dizendo que, nossa, eu tenho um filho com deficiência, e se ele for internado, eu tenho o direito de estar lá com ele. Bom, não é bem assim, né? A gente sabe que não é toda pessoa com deficiência que realmente precisa daquele acompanhante. Então, em que pese a Lei Brasileira de Inclusão trazer esse direito, a gente precisa levar em conta também o momento de pandemia que a gente vive, né? O Covid-19 não é uma simples doença, né? Não é algo assim que a gente possa dizer que em qualquer hospital, em qualquer internação, possa ter realmente um acompanhante, né? E com relação ao Covid-19, a gente questiona esse acompanhante, principalmente com aquelas pessoas com deficiência que não têm como se comunicar, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência intelectual ou até mesmo mental bem complicada, né, do moderado ao extremo, e que não sabe se comunicar com outra pessoa, não sendo alguém da sua família, né? Então, não é um protocolo de forma natural. Eu vou ser internada, eu tenho um filho, por exemplo, com deficiência intelectual severo, e eu vou ser acompanhante dele. Não, não é bem assim, né? A gente precisa realmente requerer, né, e ver junto ao hospital se aquela UTI é compatível com essa presença, né? Então, o que é que nós fizemos enquanto Comissão Nacional, né, da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, enquanto CONAD, né, que eu represento o Conselho Federal no CONAD, junto com o Gonzalo, e até mesmo aqui na OAB Pará, nós fizemos requerimentos à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde também, para que fosse fornecida à pessoa com deficiência uma UTI humanizada. São aquelas UTIs que permitem a presença de um acompanhante, mesmo em situação de Covid. Por quê? Porque nós temos pessoas com deficiência que realmente precisam desse acompanhante e que não estão acostumados e nem adaptados com uma outra pessoa estranha. Por exemplo, pessoas com autismo severo, muitas das vezes não se comunica com outra pessoa que não seja a mãe ou então aquele acompanhante que está com ele todos os dias. Então, fica muito complicado deixar essa pessoa desacompanhada dentro de uma UTI, sem que os médicos, sem que os enfermeiros, os profissionais de saúde tenham como se comunicar. Claro que, na falta ou realmente na impossibilidade dessa UTI humanizada, a pessoa, o hospital, ele deve colocar um profissional da saúde exclusivo para aquela pessoa. Então, sim, nós temos esse direito ao acompanhante, mas, claro, não são em todos os casos. Obrigada. Isso, doutora, o direito relativizado, né? Isso. Isso é um estudo de casos, né? Que a própria saúde vai ter que se debruçar e ali propor. E é um tema importante, porque a saúde da pessoa com deficiência, no momento, em tempos de pandemia, do dia a dia, precisa ser bem observada. A dispensação de álcool gel, do totem para cadeirantes, né? Como fazer esse distanciamento também, né? Que o distanciamento social para uma pessoa cega, isso tudo tem que ser bastante avaliado, e o gestor ele tem que se debruçar sobre, e recursos estão chegando para os municípios e o Estado também. Tem leis, tem portarias
que estão atribuindo recursos para várias ações em saúde. Saúde e também já naquela, né, na intersetorialidade da escola, no retorno das aulas ou não. E eu volto agora para conversar com a Cidenise e perguntar mais uma vez, de novo, quais são as experiências exitosas que tem tido nesse momento de pandemia e educação? E também para a gente ouvir o áudio que aí está proposto. O que tem? Qual é a tônica? Ou exitosa, ou então algum caso que seja perturbador da educação e tempo de educação e pandemia? Pensar na educação dessas pessoas é pensar também em saúde biopsicossocial. Sim. Porque temos aqueles que estão em casa, mas que não conseguem, como a doutora bem colocou, acessar a informação por algum tipo de déficit, inclusive a pessoa com deficiência intelectual e autista. Então, por exemplo, quando se veiculou informações sobre a Covid-19, essas informações elas não estavam com tradutor de intérprete, ou de Libras, o intérprete, não estava com audiodescrição para o cego saber o que é máscara, boto aonde, faço como, quais são os protocolos de higienização. Os alunos e as alunas com deficiência intelectual tiveram muita dificuldade de compreender esse momento no início. Então, efetivamente, uma educação inclusiva, num país que tem uma política instituída de educação inclusiva, minimamente, ao veicular uma informação que é de saúde pública, tinha que pensar em todas as pessoas. E aí, é nesse momento que a educação entra fortemente para corroborar com o fato de que as pessoas precisam também saber como se cuidar, saber como tem que mudar o comportamento, saber que a ida à escola ela não seria mais possível naquele momento e ainda não é, saber que hábitos de higiene seriam necessários e aí nós, de maneira geral, lá no CEEBA, estamos finalizando, nós já fizemos vários vídeos para comunicar essas pessoas como elas devem se comportar, por que não ir às ruas, porque como é que você diz para uma criança com déficit intelectual que tem uma dificuldade no processamento da informação, que ela não pode mais descer e sair de casa para brincar, que ela não pode mais ir na casa do parente, do colega, e à escola, os lugares que ela se sentia um prazer de estar envolvendo pessoas, que mãe e que pai tinham uma limitação também de sair e levar aos lugares que muitas vezes era necessário sair, tipo o mercado, por exemplo. Então, essa informação, ela muitas vezes não chegou para a pessoa com deficiência. Sim. Não chegou. E não chegou em tempo real. Então, ainda hoje, nós ainda construímos material, vídeo. Aí eu penso, mas o vídeo atende a todas as pessoas? Não, não atende a todas as pessoas. Porque aí eu tenho que pensar que a discussão da educação da deficiência, ela não está desvinculada da discussão social. Que eu não tenho uma pessoa com deficiência que muitas vezes não tem um aparelho de celular. E se tem um aparelho, talvez não tenha a quantidade de dados móveis suficientes para poder fazer um download de um vídeo. E muitas vezes isso não passa pela representação social. E o que acontece? Elas ficam de fora, elas não conseguem cumprir protocolo, porque não entendem esses protocolos, porque muitas vezes a família, que também não tem essa informação, não consegue dialogar com elas abertamente, porque também está processando esse momento. E, então, a educação, ela, nesse momento, ela acaba investindo e tendo um lugar diferenciado para, de fato, fazer com que essas pessoas compreendam o momento que nós estamos vivendo, com e sem limitações de toda a ordem. Então, eu queria passar o áudio agora, para a gente entender como por exemplo, são diversos relatos, mas esse é muito impactante e representa a voz de diversos estudantes e diversas estudantes com déficit intelectual. Por favor. Senhores, contem, por gentileza, mentalmente 50 segundos que vamos passar o áudio. Como você estava me perguntando, eu estou sentindo muita falta, assim, do atendimento pedagógico, que eu estou tendo muita atividade pela escola do Idete Lamanto, e vocês me ajudam muito, né, nessa parte pedagógica, e estou sentindo falta, assim, do atendimento, terapia, né, das oficinas também, muito. Mas, assim, um pouquinho que eu estou em casa, eu estou praticando, né, com as coisas que eu aprendi no colégio com
com a tapeçaria, com as outras coisas. Eu estou praticando em casa. Faz muita falta tá aí na escola, viu? Podem prosseguir. Então, este áudio nos remete a uma reflexão profunda de repensar como estão todas as pessoas com deficiência. Não é diferente das pessoas sem deficiência no que tange ao sentimento, à emoção. Então, quando ela fala vários momentos, eu sinto falta, faz falta. E faz falta demais, que era o lugar de empoderamento, o lugar de protagonismo, o lugar de inclusão social, de interação, de construção de relações socioafetivas e também um lugar de aprendizagem. Então, quando nós pensamos em construir material, ferramentas e meios de produzir conhecimento para todas as pessoas com deficiência, nós precisamos atentar que não estamos fazendo favor, é um direito. E muitas vezes esses direitos estão sendo só negados o tempo inteiro. Porque pensar que a pessoa com deficiência, eu tenho um relato, Isadora, de uma estudante do ensino médio, não é uma estudante que não escreve, que não lê, ela tem déficit intelectual, ela tem uma defasagem em relação aos colegas da turma, está numa escola que tem um anúncio de escola inclusiva, e essa estudante, há 3 meses que nós estamos acompanhando ela, e iniciou com um relato de tentativa de suicídio, de tentativa de mutilação, porque ela disse que a professora fala com todos os alunos no ambiente virtual e não fala com ela. Que tem colegas que não param de falar, que fazem muito barulho e que ela não consegue nem dizer: eu não estou escutando, eu não estou ouvindo. E quando termina, ela se tranca no quarto e não come e não chora. Devido à angústia dessa família, nós recebemos uma ligação da mãe, muito angustiada, e nos implicamos e nos responsabilizamos de acompanhar essa família. E dentre as ações que nós estamos fazendo, primeiro a escuta da mãe, depois a escuta da adolescente a um adolescente, e na última vez que nós nos encontramos foi presencialmente, com todas as normas de segurança e de saúde, com todos os protocolos de proteção, porque ela disse que ela precisava ver a gente, ver alguém, porque ela não se sentia nem sendo vista e não conseguia enxergar na frente dela educadores. E durante a nossa conversa, ela dizia muito assim: é muito triste, muitas vezes eu fingia que estava entendendo só para não sair e não tomar falta. E depois eu só fazia chorar e colocar o travesseiro na minha cabeça. E em conversa, eu falando qual seria essa escola modelo, ainda que remotamente, qual seria essa aula, como é que deveria ser essa aula para você? Ela disse, essa aula deveria simplesmente ser de uma forma que eu pudesse ser vista. Simplesmente ela disse isso. E olhe que quanto conteúdo tem nessa frase. Ela só precisa ser vista. E ao ser vista, ela terá as suas necessidades educacionais atendidas. Então, não é favor, é uma questão de direito. Então, o que ela está pedindo eu tenho direito à educação. Assim como é questionado um colega meu sobre uma tarefa, assim como o colega tem direito de explanar um conteúdo, eu também tenho direito, porque eu também falo, eu também sou capaz. Então, é cheio de conteúdo esta fala. Então, nós iniciamos um atendimento psicológico devido à necessidade do acompanhamento, porque já desenvolveu um sentimento de menos-valia, uma baixa autoestima, que faz com que ela ache que não precisa mais participar das aulas, porque ninguém se importa. Então, estamos com um acompanhamento psicológico, com uma rede de atendimento psicossocial, e estamos com atendimento também psicológico para a família, porque a mãe nos contou que, em determinados momentos, ela disse que eu não aguento mais, se ela quer morrer, que ela morra. Isso é muito impactante, porque nós estamos falando de vidas, e uma vida importa. E hoje, após esse trabalho que nós estamos desenvolvendo com ela, nós temos aproximadamente, só na minha instituição, 3 profissionais envolvidos, que eu, enquanto gestora,
Mas na hora que eu estou atendendo ela, eu não sou a gestora, eu sou a professora Cidelise, eu sou a psicopedagoga, eu sou a pessoa que se importa com ela, a coordenadora pedagógica, que é a coordenadora que desenvolve o trabalho junto aos professores de atendimento educacional especializado, o professor dessa aluna, que é o professor do serviço, não é o professor da escola, e nós estamos tentando, com muito esforço e com muita dificuldade, de acessar a coordenadora pedagógica, a professora, para que, em colaboração, essa estudante seja melhor atendida. O que você nos traz, na realidade, é a dignidade da pessoa humana, né? É o direito de ser digno, de ser ouvido, de ser escutado, e da construção. O artigo 76 da LBI, por exemplo, vai dizer que as políticas públicas, tudo que tiver a vertente do nada sobre nós, sem nós, a construção tem essa inclusão. Será que estão fazendo mesmo? Será que as escolas estão trazendo para as discussões internas essas pessoas com deficiência, seus familiares? Nós que atuamos diretamente em instituições de pessoas, para pessoas com deficiência, nós vimos o choro, é um choro diferente, é um abraçar, é o entregar, é dizer, cuidem, precisamos ter cuidados, como os cuidadores têm que ser cuidados, como os pais têm que ser cuidados. Quer dizer, é o momento de todos olharmos para uma humanidade, um tempo diferente, diferenciado. E ter esse olhar de paixão, esse olhar de cuidado. E que é a tônica do seguir, do tentar seguir, do tentar chegar a algum determinado lugar. Com isso, no próprio universo hoje da OLBI, no próprio desenvolvimento das pessoas com deficiência, houve uma mudança da autonomia da vontade, houve uma mudança do dizer, como no caso dela, a autonomia dela poder falar, ela quer o acesso, ela tem autonomia de dizer e explicar por que sim, por que não. Certíssima, certíssima, correto, é isso mesmo. Como também na área de saúde tem esse viés. Um paciente internado, ele internado, autonomia da vontade. Eu queria saber da doutora Gisele agora como é essa relação, né? Com o paciente internado, autonomia da vontade, o que é que ela tem a nos dizer sobre isso? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe uma novidade para a gente, né? Ela alterou o Código Civil com relação à capacidade civil da pessoa com deficiência. E antes, quando nós passamos a ser absolutamente capazes de reger a nossa vida, né? Salvo as exceções, né? A pessoa passa a ser relativamente incapaz quando não consegue exprimir a sua vontade. Né? Mas aí isso não é apenas com relação à pessoa com deficiência. Né? Então, a partir do momento que a LBI trouxe essa alteração, o paradigma mudou. Né? Nós passamos a ter autonomia, né? Autonomia de vontade, autonomia de reger a nossa vida, de dizer se eu quero casar, se eu não quero casar, se eu quero ter filhos ou não, inclusive na hora de internação. Né? Eu vou ser internada e eu tenho totalmente direito de dizer, né, eu quero assim, né, ou não quero do jeito, né, que estão propondo ali naquele momento, alguma intervenção médica. Então, o médico, ele não vai interagir com o acompanhante do paciente, ele tem que interagir com o paciente, ele tem autonomia, ele tem a capacidade absoluta de dizer aquilo que ele pretende, né, que seja realizado com ele. Agora, como a própria LBI alterou o Código Civil, aquele que provisoriamente não consiga reger a sua vida, né, a sua vontade, ele é relativamente incapaz, e dependendo, claro, de uma internação, por exemplo, de uma UTI, e esteja em coma, ou em coma induzido, claro que o seu representante legal vai falar por ele, mas isso não é porque ele é uma pessoa com deficiência, né? A gente sabe que qualquer pessoa, né, eu, você, ou qualquer outra pessoa que não tenha nenhuma deficiência, se for internado e estiver numa UTI
exemplo, em coma induzido, por exemplo, alguém vai ter que responder pela gente. Então, isso fica muito claro, a mudança, né, de paradigma e a importância da autonomia da pessoa com deficiência nesse momento. A gente vê isso basicamente quando a LBI ela traz o Instituto da Curatela como forma extraordinária apenas para reger o seu patrimônio, né, e a sua economia, né, na forma diferenciada. Né, e, para isso, também, ela trouxe a tomada de decisão apoiada, que a pessoa com deficiência, ela nomeia 2 pessoas para dar o apoio necessário que ela precise naquele momento. E se for, por exemplo, no caso de uma internação, em que essa autonomia da vontade esteja prejudicada por algum problema sério de saúde, né, é claro que a pessoa com deficiência, ou até mesmo sem deficiência, alguém vai ter que responder por ela. Né? Se for curatelado, o seu curador. Se tiver a tomada de decisão apoiada, vai ser um dos apoiadores, porque, no caso, ele pode nomear 2 pessoas. Né? Mas, se ele tiver plena condição de exprimir a sua vontade, deve ser respeitada, tá? Não é porque ele tem uma deficiência, ainda que intelectual, ou que seja uma pessoa com autismo, né? Se ele tiver condições de exprimir a sua vontade, a autonomia da vontade dele deve ser respeitada. Né? Justamente porque que eu fiz essa diferenciação da pessoa com deficiência intelectual e autismo. Porque a gente sabe que nem toda pessoa com autismo tem uma deficiência intelectual. Né? Mas só do médico saber, vai olhar ali, né, o CID, e ver que ele tem uma deficiência intelectual, então, se ele vê que ele tem o autismo, vai achar que ele não tem capacidade de reger ali a sua vida, a sua autonomia. Então, ela deve ser respeitada, né? E estou ouvindo, claro, a palestra da colega, ela falando perfeitamente sobre a educação. Então, a gente lembra também que o retorno às aulas nesse momento, com relação à saúde da pessoa com deficiência, é muito preocupante, principalmente quando a gente vê aquela pessoa com deficiência que precisa da ajuda de alguém. Né? A gente sabe que existem pessoas com deficiência, com paralisia cerebral, por exemplo, que usa cadeira de rodas, né? E que vai precisar do apoio de alguém ou para ir ao banheiro, ou para se alimentar, né? E devemos pensar também naquelas pessoas com deficiência que usam transporte público. Né? Então, isso foi um questionamento muito grande que nós fizemos aqui com o Ministério Público, né? Desse não retorno obrigatório às aulas das pessoas com deficiência. Né? Por exemplo, eu tenho uma filha com deficiência, ela é usuária de cadeira de rodas, ela tem paralisia cerebral, ela é totalmente dependente fisicamente da gente, né? A gente precisa dar comida, precisa dar banho, precisa trocar a roupa dela, né? E ela precisa de um apoio dentro de sala de aula. Né? Então, pensar nessa comunicação tátil, né, dentro da sala, sem saber exatamente se corre riscos ou não de pegar o vírus, é muito complicado. Então, a gente precisa lembrar que a saúde é um direito fundamental, né, da pessoa, é um direito que ela não pode nunca deixar de lado, né, eu tenho que voltar às aulas, eu sou obrigado a ir, não, né, a gente sabe que a saúde é importante, a vida da pessoa com deficiência ou de qualquer outra pessoa é importante e deve ser preservado a autonomia da vontade da pessoa com deficiência. E muito obrigada. Temos agora 3 minutos para as considerações finais. Eu inicio agradecendo imensamente Cidenise, a doutora Gisele, a doutor Mário, a toda a Ordem dos Advogados do Brasil, por esse momento
um momento peculiar, um diferencial. Acho que o Congresso virtual também tem essa beleza de invadir as casas na plenitude do diálogo, do debate. É um dos avanços e um dos nossos desafios também da própria legislação, para que implemente a legislação LBI, para que todos conheçam a LBI, é dialogar, é conversar, e com pessoas tão fantásticas. Vocês realmente fizeram hoje a diferença. Fechamos também, vamos fechar o Congresso pelos painéis, pelo que eu entendi, com chave de ouro. Muito obrigada imensamente. Passo a palavra para vocês duas, a Denise, depois a Gisele, depois eu volto para o doutor Mário para fazer as considerações finais e o nosso encerramento. Muito obrigada. Bom, eu agradeço ao convite na pessoa do doutor Mário Lima, agradeço aos colegas pelas contribuições. Eu imagino que o nosso momento é de diálogo, é de construção, de efetivação, salvaguardando a vida em primeiro lugar, que as pessoas com deficiência, ainda que não tenham acesso ao ambiente presencial de aprendizagem, mas que tenha garantido algum tipo de atendimento educacional. Eu ratifico, doutora Gisele, que você falou sobre o cuidado à vida, o cuidado a essas pessoas. É necessário que a educação ela não pare, ela continue de alguma forma, em alguma medida, para que todas nós possamos definir um futuro diferente, e a partir desse legado que hoje a gente vive. Tá bom? Então, muito obrigada. Convoco e provoco aos advogados para nos unirmos nessa lição de casa, de entender e efetivar, junto com os educadores, a lei brasileira de inclusão, a nossa querida LBI. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, né, ao convite, né, novamente, do Mário. É um prazer estar aqui com vocês. Né, para mim, participar de lives é um aprendizado. Né? A gente vive para aprender, né? As palavras das pessoas sempre são diferentes uma das outras, e cada uma sempre traz uma novidade para a gente. Né? Então, é muito importante isso, e colocar que a pessoa com deficiência não é diferente de nenhuma, né? A vida dela é tão importante quanto qualquer outra vida, né? Ela tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, e realmente a gente precisa regulamentar alguns artigos ainda da Lei Brasileira de Inclusão e colocá-los em prática. A gente tem muitas leis que nos amparam, mas realmente a política pública efetiva, né, na prática, às vezes deixa ainda a desejar. Então, eu quero agradecer, obrigada por estar aqui com vocês hoje, nessa live, nesse aprendizado, e saúde para todos nós. Saúde. Senhoras e senhores, sim. Senhoras e senhores, em algum lugar eu li que o privilégio de conviver com gigantes é que eles nos emprestam os ombros para enxergarmos o mundo de cima. E essa noite nós convivemos aqui com 3 gigantes que nos deram testemunhos objetivos do quanto ainda há por fazer, mas o quanto é importante nós contarmos com instrumentos jurídicos que amparam a nossa caminhada. Portanto, hoje tivemos exemplos práticos de que, quando a Ordem dos Advogados faz a defesa veemente e intransigente da ordem democrática, da Constituição, da constitucionalidade, da institucionalidade, é porque ela está cuidando da vida de todos nós, do nosso cotidiano mais comezinho. Então, ficam aqui as reflexões, e que essas colocações sirvam de aprendizado para todos nós, que é preciso lutar, e que essa luta é longa, é árdua,
mas é, antes de tudo, um dever moral. Agradeço mais uma vez a vocês todos que participaram desse evento, aos que nos assistiram, e agradeço à Ordem dos Advogados por nos dar o privilégio de encerrar este evento. Agradecido.